Olá, está no ar o Gente é Gente, o programa da APAE Bauru em parceria com a TV Unesp e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. A APAE Bauru é uma entidade de assistência social que presta atendimento e assessoramento à pessoa com deficiência, além da defesa de direitos, articulada com outras políticas na área da educação e da saúde. Durante os nossos programas, conheceremos melhor a APAE Bauru, seus serviços e o que ela tem de melhor: gente. No programa de hoje, conheceremos melhor o funcionamento e serviços do CAIE, Centro de Apoio à Inclusão Escolar da APAE Bauru, além de compreender a importância desse serviço para as crianças e adolescentes que dele usufruem. Nossa equipe foi até a APAE Bauru conhecer mais sobre o CAIE e seus serviços. Vamos conferir. O CAIE, Centro de Apoio à Inclusão Social, é responsável pela inclusão de crianças que são matriculadas em escolas da rede pública. Por meio de uma parceria com a Prefeitura Municipal, o CAIE atende crianças de 2 a 15 anos de idade do município de Bauru e que apresentam deficiência intelectual, física ou múltipla. As crianças chegam aqui no nosso serviço por meio do encaminhamento, que é via Secretaria da Educação. Essas crianças são avaliadas por uma equipe, que é composta pela fono, pela psico e pela pedagoga. Elas avaliam essas crianças e detectam essas dificuldades. Então, aí essas crianças iniciam as atividades em grupo, 2 vezes por semana, e são trabalhadas essas questões da estimulação pedagógica mesmo. O atendimento educacional especializado, AEE, é um serviço exclusivo para a educação infantil. O objetivo é dar suporte para os alunos com deficiência ou transtornos no desenvolvimento. O que a gente percebe é que os pais chegam um pouquinho meio preocupados, até nessa questão, o que meu filho tem? A gente tem uma boa acolhida aqui no nosso serviço e no decorrer do tempo, a gente percebe que os pais entendem melhor esse trabalho e a necessidade. E a gente vê o quanto esse trabalho é importante para o desenvolvimento dessas crianças. Este apoio do CAIE foi que ajudou a Mariléia, mãe do Felipe, que foi diagnosticado com autismo quando tinha 2 anos e meio. Comecei a desconfiar quando ele fez 2 aninhos, porque a fala não vinha. Aí eu já matriculei ele na escolinha para ver se ele melhorava essa questão da fala. E fazendo acompanhamento junto com a pediatra, ela já encaminhou para o neuro, onde que foi feito vários testes, porque autismo é a parte comportamental, e foi diagnosticado com 2 anos e meio o autismo. E na escolinha, a professora já fez um encaminhamento para o CAIE, foi onde comecei a conhecer o projeto aqui do CAIE. A parte de inclusão e a parte de terapia multidisciplinar, que ele faz. Então, a CAIE, ela sempre, a gente faz sempre um feedback que eles dão com os pais, entendeu? Todas as terapias, quanto a fono, a psicóloga, sempre que eles precisam falar com os pais como que está o andamento do Felipe aqui dentro, eles marcam atendimento. E eles sempre passam também, assim, dicas, como que a gente tem que fazer em casa também, porque a gente precisa de um trabalho em conjunto, tanto em casa como na escola, na EMEI, quanto aqui. A Helena também tem autismo e é atendida pelo AEE há 2 anos. Ela foi diagnosticada aos 3 anos e os pais contam com todo o apoio da equipe para o desenvolvimento da filha. O desenvolvimento dela, junto tanto aqui do CAIE quanto da escola, perante a sociedade, quando a gente vai em festa de aniversário, alguma coisa, um conjunto, o convívio familiar também, ela tem uma proximidade maior com os familiares. Antes dela começar a fazer o tratamento,
a gente não podia chegar. A gente, digo, os pais sim, mas alguns parentes, os avós, não conseguiriam chegar muito perto dela, que ela já tinha uma resistência. Agora ela chega, ela abraça, ela beija, ela quer sempre brincar, sempre estar em atenção. Então essa união, tanto do CAIE quanto com a escola, teve um desenvolvimento muito bom para ela, né? Então dessa parte de interação, da proximidade com as pessoas. Então isso vem influenciando e ajudando cada vez mais no tratamento dela. Quem também acompanha de perto os avanços da Helena na escola é a professora Solange, da EMEI Aparecida Pereira Pesato. Eu estou com a Helena faz 2 anos aqui nessa escola e, ela é uma criança muito especial, muito carismática. Eu tinha até medo de lidar assim com criança autista, porque às vezes eles têm um pouco de retração a contato. A Helena não é assim, ela é super carinhosa, amorosa com todo mundo e me aceitou muito bem desde o primeiro momento. Então a gente está junto aqui na escola. Essa escola é uma escola muito inclusiva. Todo mundo participa desse acompanhamento da formação de todas as crianças, não só das crianças com necessidades especiais ou com alguma limitação, alguma dificuldade. O ano que vem já é um princípio da alfabetização, não é a alfabetização em si, mas é um início para o fundamental, e a gente vai pensando e vendo, junto também com as instituições que ela faz parte, como que vai ser esse caminho e como vai ser a melhor forma para apresentar para ela, para que ela grave e fixe como todas as outras crianças. O CAIE atende mais de 300 crianças de Bauru. Através desse atendimento, crianças como a Helena e o Felipe têm mais chances de se desenvolver, de fazer amizades e de não deixar a deficiência impedir a convivência com outras crianças e a participação em atividades escolares do ensino comum. A inclusão escolar é um direito e garante o acesso à educação para todos. No próximo bloco, dialogaremos sobre o assunto para compreender melhor a relevância e as dificuldades de acesso à educação inclusiva. Fique com a gente! Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. Para aprofundar o tema sobre a inclusão escolar e os serviços do CAIE da APAE Bauru, nós recebemos hoje aqui no estúdio Kátia Abreu, coordenadora da área de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação de Bauru, e Francine Caparros, coordenadora técnica do CAIE da APAE Bauru. Bom, é um prazer recebê-las aqui no estúdio hoje. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Bom, Kátia, a legislação educacional prevê a educação especial em todos os níveis de ensino, né? O que significa que a educação especial está presente desde a educação infantil até o ensino superior, né? Sabendo disso, como é a educação especial da perspectiva da educação inclusiva? Bom, o acesso à permanência e a garantia do acesso, da permanência e do sucesso da escolarização do aluno com deficiência em escolas de ensino comum ou de ensino regular, né? Então, a escola ela precisa se organizar para dar respostas pedagógicas e para o desenvolvimento para todos os alunos. E nessa perspectiva, então, da educação inclusiva, a gente trabalha com os alunos com deficiência. O município de Bauru, ele organiza os serviços de educação especial na educação infantil, no ensino fundamental e na EJA, que são as modalidades de ensino que a educação especial está presente. Na educação infantil, o atendimento é na forma de itinerância, então o professor especialista da educação especial faz o atendimento para os alunos da educação especial, os alunos com deficiência, no mesmo turno da sua matrícula do ensino comum. E no ensino fundamental, em todas as escolas, tem as salas de recurso. E o atendimento, em sua maioria, é realizado no contraturno da matrícula do ensino comum. Então, esse aluno com deficiência, ele tem o seu atendimento da educação especial, o atendimento educacional especializado, no contraturno. E mantém a sua escolarização no ensino comum no outro período. E de acordo com o cenário educacional brasileiro, né, quais são as principais dificuldades do atendimento especializado às crianças com deficiência no ensino comum, Francine? Na verdade, a gente tem que pensar que hoje a legislação prevê que tem que atender todas as necessidades.
porém a formação dos profissionais ainda é falha. Falha em que sentido? Ainda não se é pontuado ou forma profissionais pedagogos para que eles criem programas facilitadores de acesso à aprendizagem formal. Então, se tem alunos com deficiência, independente de qual deficiência seja, porém, nem sempre a escola, o profissional está preparado para organizar, flexibilizar, ajustar aquele material pedagógico, facilitando estratégias para que ele possa realmente acompanhar o ensino de uma forma adequada, para que ele possa vencer as barreiras que a própria deficiência traga. Então, além das barreiras da deficiência, tem que vencer também as barreiras de uma formação não adequada. A formação é deficitária nesse sentido também, né? Isso acaba dificultando a inclusão do aluno com deficiência. Exatamente. Né? Aí a grande importância do atendimento educacional especializado, porque ele é realizado pelo professor especialista em educação especial. Então, quando a Fran aponta a fragilidade da formação para o generalista, para o pedagogo generalista, eu concordo com ela. Porém, o professor da educação especial, ele obrigatoriamente ele tem que ter uma formação específica em alguma área das deficiências, ou em educação inclusiva, ou em educação especial. Então, neste universo do atendimento educacional especializado, que é realizado pelo professor especialista, este professor ele tem a formação, que ainda também tem fragilidades, assim como o generalista, o pedagogo generalista. Porém, este profissional, deve ser o grande apoio para a efetivação da inclusão escolar neste ambiente, né, na escola, porque ele vai colaborar com o professor do ensino comum, né, na elaboração, no planejamento de atividades, de ajustes curriculares, também com os gestores, também na lida com os alunos de entender e aceitar e estar junto com o aluno com deficiência e a equipe escolar como um todo. E até olhar para a logística também da unidade escolar para atender todas as necessidades de locomoção, de acesso a todos os ambientes da escola. O professor especialista, ele tem esse olhar que talvez o generalista não tenha tão afinado. Tem, mas não tão afinado. Então, o apoio educacional especializado vai facilitar em todos os âmbitos, não só pedagógicos, mas também nas questões de adaptação no ambiente escolar. É extremamente importante a função desse profissional, né? Sim. E pensando nas estratégias de avaliação, né? Como é possível lidar com tanta diversidade que a gente tem dentro da sala de aula? É um desafio muito grande, né? Porque a prática pedagógica, ela deve atender à necessidade do aluno. Hoje, o que a gente percebe é uma prática que a gente vem tentando mudá-la, mas uma prática muito homogênea. Então, o que eu faço para um serve para todos. E se a gente for olhar para o aluno na sua especificidade, na sua necessidade, para o seu desenvolvimento, isso não se aplica, porque eu tenho que olhar as necessidades dele, planejar atividades para promover o desenvolvimento dele acadêmico, social, e no momento da avaliação eu devo, então, partilhar disso, continuar neste caminho da especificidade do aluno. Porém, o que ainda acontece é uma prática para uma sala num universo de 30 alunos. O ideal é que se olhe para este aluno, para as suas condições, que as atividades sejam planejadas, que as atividades sejam pensadas para a necessidade deste aluno. E se eu planejo as atividades pedagógicas pensando no aluno, a minha avaliação não pode ser igual a de todos os outros, ela também tem que ser específica. Um desafio que a gente tem é que as avaliações em larga escala do governo, elas não vêm com as devidas adaptações. Vem no caso de aluno que precisa de ampliação,
um intérprete de Libras, mas no caso, por exemplo, de autismo ou da deficiência intelectual, não vem uma prova adaptada para as condições de aprendizagem dele. Então, este é um grande desafio, né? Então, no município de Bauru, a gente tem tentado, quando as avaliações é do próprio município, fazer, então, uma avaliação personalizada. E aí o professor do ensino, da educação especial, professor especialista, colabora na elaboração desta avaliação que todos os alunos vão participar. E assim ele, então, também participa da avaliação como todos os outros alunos. E observar o indivíduo, o aluno, sim, como um indivíduo que tem as suas especificidades, né? Não, é muito complicado a gente ter esse ensino generalista, né? Sim, sim, porque a necessidade é de cada um. Cada um tem um canal de aprendizagem, cada um tem um jeito de aprender. Então, quanto mais o professor diversificar a sua prática, mais ele vai atingir alunos da sua sala, tenha ele deficiência ou não. E pensar, sim, nas condições, no que é preciso ajustar neste ambiente para que o aluno tenha, então, acesso ao conhecimento e que se aproprie, então, do fundamento da escola, que é a escolarização de todos os alunos. Como os professores do ensino comum podem buscar estratégias educacionais inclusivas e avaliar as crianças com deficiência? Na verdade, tudo começa numa formação e numa capacitação. E quando se trata de deficiência, em geral, em tudo, mas em deficiência especificamente, a gente tem que buscar sempre recursos, estudar, se reciclar. Porque também, tomando a fala da Kátia, um único estudo não vai ser aplicado a todos da mesma forma. Então, cada vez tem que se instrumentalizar para que realmente possa atender a demanda de cada aluno. E daí vem a grande pergunta, mas eu vou trabalhar de forma individualizada com 30 alunos na sala, só que o instrumentalizar não vai beneficiar um único aluno, aquele que está com deficiência, mas pode ser aplicado e facilitador de aprendizagem para todos. Então, os professores têm que, de forma geral, sempre estudar para que possa se instrumentalizar com novos recursos, com os novos conhecimentos e conhecer na prática o que realmente facilita o acesso ao currículo formal. Nesse aspecto da formação, o município ele tem organizado a formação continuada, gratuita e ofertada a todo profissional da Secretaria Municipal da Educação, né? E aí eu acho que vale destacar que nós temos parceria com a APAE na formação dos professores, tanto do ensino comum quanto especialistas. Então, semestralmente, a gente conversa, a gente define qual é a necessidade de formação dos professores da prefeitura, as temáticas. E aí, os professores que se inscrevem nos cursos, eles vão até a APAE, eles vão até o CAIE, os profissionais da APAE, os profissionais do CAIE que desenvolvem o curso, que faz o curso com o nosso acompanhamento, e isso tem sido um diferencial muito grande, porque a gente trabalha exatamente nisso que a Fran está dizendo, né? A possibilidade do saber fazer, do conhecer, do entender para aplicar lá na sala de aula com os alunos. E para além da formação dos professores, os cursos eles são direcionados para professores do ensino comum, como eu disse, da educação especial, para cuidadores e para qualquer profissional, servidor do município. Então, a gente tem curso direcionado para servente, a gente tem curso direcionado para gestores, né? Por quê? Porque pensando na educação inclusiva, todo o educador da escola é preciso, então, que ele entenda o que é a educação inclusiva, os aspectos das deficiências, porque em algum momento na escola ele vai estar diretamente com o aluno com deficiência. Então, ele precisa saber como lidar em qualquer que seja a situação com o aluno com deficiência e com qualquer um outro. Porque também a deficiência vai para além da aprendizagem, é toda a questão social. Uma criança que não entendeu que naquele momento ele vai para o refeitório, ele tem que se sentar, ele tem que se alimentar, qualquer
pessoa da comunidade escolar tem que estar habilitada a auxiliá-lo e não ficar a cargo do professor ou do cuidador. Mas qualquer pessoa que esteja na comunidade escolar, seja funcionários ou próprios colegas, em auxiliá-lo, por exemplo, a ir a um banheiro, a se alimentar, a buscar, ir a uma sala de diretoria, a ter autonomia na própria unidade escolar, porque a unidade escolar é micro e depois nós vamos pensar que vai para o macro, que é uma comunidade, que é uma igreja, que é um banco, e a aprendizagem começa mesmo na família e posteriormente na unidade escolar. E na escola, principalmente, esse é um trabalho conjunto, né? Que, assim como a Francine estava falando, ele depende de todo mundo, né? Sim. Não só do professor. Sim, é o que a gente chama de trabalho colaborativo, né? Todos com um objetivo para o desenvolvimento, para a escolarização deste aluno na escola. E qual suporte é dado às escolas de ensino comum em relação à inclusão? Hoje, nós temos dentro do município, nós temos a parceria com o município, ou a APAI, que é o CAIE, que é o Centro de Apoio à Inclusão Escolar. E o que nós temos como proposta é auxiliar toda a vida escolar desse aluno, facilitando a sua vida escolar, entendendo a aprendizagem, desde conceitos pedagógicos até habilidades sociais, interações sociais e treino para a sua vida. Então, o que hoje tem de suporte são os atendimentos especializados voltados com interface para a aprendizagem. E não só em Bauru, mas é um movimento que está crescendo a nível nacional pela necessidade mesmo, porque o número de alunos ditos incluídos tem aumentado e as necessidades também hoje são muito mais pontuais do que há uma década, por exemplo, atrás. Então, os serviços especializados vão auxiliar o professor e vão auxiliar as famílias também a entender que o processo escolar deve ser diferente, porque muitas famílias cobram da própria escola que o processo de escolarização tem que ser igual, mas a necessidade daquele aluno é diferente. Para a prefeitura, este apoio, nesta parceria com a APAI é fundamental. É fundamental. Por quê? Porque os alunos com suspeita de alguma deficiência, mesmo que ainda não tenha o laudo, são encaminhados e passa pelos profissionais por avaliação, por triagem e já recebem os atendimentos dos profissionais da APAI. Né? E um grande diferencial é que estes profissionais, eles também vão até a escola para orientar o professor, para orientar a equipe escolar, para discutir o caso de determinado aluno. Né? Então, isso é fundamental. Então, além da escola ter o apoio do profissional da educação especial no atendimento educacional especializado, também tem o apoio dos profissionais da APAI que dão este suporte que o professor ele não sabe de tudo. Claro. Né? Ele tem sob sua responsabilidade a parte pedagógica. É lógico que precisa entender muitos outros aspectos, principalmente que envolvem a deficiência. Mas o que eu percebo é que os nossos professores, tanto do ensino comum, os gestores e da educação especial e os cuidadores, se sentem seguros quando, então, tem a possibilidade de discutir um caso de determinado aluno. Né? Então, isso para a gente é muito importante. Essa parceria nós temos há vários anos e é uma busca da família pelos atendimentos. Né? Para a gente é muito importante. Nesse processo a família também tem um papel fundamental, né? Tem. E a aceitação, na verdade, a família, num primeiro momento, ninguém quer que o filho tenha um fracasso escolar. E deparar com dificuldades escolares, eu acho que os pais ficam sensibilizados em como pode ajudar. E muitas vezes, até na própria família, taxam, é preguiçoso, não consegue. Então, entender que as dificuldades é para além da preguiça, talvez. Entender que tem um fundamento, às vezes, neurobiológico, tem uma patologia associada.
Principalmente quando as dificuldades estão ligadas a não patologias biológicas, como síndrome de Down, a síndrome alcoólica fetal, que não tem uma patologia de base, e seu filho está fracassando, é muito mais complicado você entender o porquê do fracasso. E muitos outros, hoje, os transtornos de aprendizagem estão sendo mais diagnosticados, e com isso as famílias estão compreendendo menos o porquê do fracasso, porque tem algumas habilidades que estão preservadas, mas não consegue progressos escolares. Então, desmistificar que também as dificuldades escolares não estão ligadas propriamente a uma deficiência é o trabalho mais árduo hoje. E a aparência da dificuldade, ela vai acontecer quando? Na escola. Então, é naquele momento em que o professor, que ele já tem, conhece de desenvolvimento humano, conhece de desenvolvimento infantil, percebe diferença no aluno. Ele devia estar fazendo isso, ainda não está. Ele está muito distante de um outro aluno que tem um desenvolvimento típico. Então, o professor, ele acende a sua luz amarela e fala alguma coisa está acontecendo. Então, daí é quando encaminha para o serviço de educação especial, coloca a sua queixa e aí entra, então, o encaminhamento para a parceria. E como a Fran disse, não é tranquilo receber de um professor a notícia de que seu filho não está desenvolvendo no padrão. Né? E aí, então, a gente já começa com uma resistência da família aí. Então, daí a gente encaminha para pai, e aí os profissionais dão este suporte também para a família, de entender o que está acontecendo com o filho. Esse suporte é fundamental, né? Sim, fundamental. Bom, nós encerramos aqui o nosso bloco, mas fique com a gente, já voltamos com mais Gente é Gente. Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. No estúdio hoje, conversamos sobre inclusão escolar e os serviços do Centro de Apoio à Inclusão Escolar da APAE Bauru, com a presença de Kátia Abreu, coordenadora da área de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação de Bauru, e Francine Caparrós, coordenadora técnica do CAIE da APAE Bauru. Bom, retomando o nosso diálogo, a inclusão escolar é um direito e é muito importante, né? Tanto para a aprendizagem formal, quanto para o desenvolvimento socioemocional e psicológico de todas as crianças. Sabendo disso, como se dá a relação entre as crianças ao lidarem com a diversidade dentro da sala de aula? Eu acho que as crianças conviverem com a diversidade, elas aprendem a ser mais respeitosas, primeiro ponto. E segundo ponto, elas aprendem que o outro pode ser diferente de si. E sendo diferente de si, eu vou aprender a olhar o outro de uma maneira mais amorosa, mais carinhosa. Então, eu vou ser mais tolerante, na verdade. E o conviver com a diferença, seja ela qual for, me faz ser mais realmente um cidadão consciente de que existem limitações, existem diferenças, então é positivo para a criança, sim. Ela aprende que ela tem que respeitar o espaço do outro, como o outro tem que respeitar o seu espaço. E é uma aprendizagem extremamente importante. E essa convivência entre crianças com deficiências e crianças com desenvolvimento típico é de suma importância para que quebre as barreiras de preconceitos. E os preconceitos, muitas vezes, não vêm da criança. A criança, por si só, ela não é preconceituosa. E o preconceito é aprendido. E vem, muitas vezes, carregado de raiva, de ódio, de intolerância. E o conviver com crianças, que muitas vezes está na sala de aula, mas está gritando no momento inapropriado, faz com que ela seja mais compassiva, mais parceira, mais assertiva, empática com o outro.
O que a gente percebe também é ajuda. Então, se a sala de aula tem um aluno cadeirante, os colegas, eles querem ser o que vai empurrar a cadeira, tá sempre querendo ajudar, aquele que senta em dupla para colaborar com a atividade pedagógica. Tem professores que precisam organizar quem é o ajudante do dia de determinado aluno, porque são todos os dias, todos querem ser. Né? Então, são práticas. Todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ajudar. Né? Isso é muito bacana. Por quê? Porque ali eles se percebem como parceiros. Né? Como parceiros. E a gente tem tido bastante ações pedagógicas na sala de aula de eliminação mesmo de preconceitos. Então, logo no começo do ano, quando tem um aluno com deficiência, normalmente a professora da educação especial, junto com a professora do ensino comum, já faz algum trabalho de entender quem é quem, né, dentro da sala de aula. Este é o aluno com deficiência, este é o mais alto, este é o mais baixo, quem vai estar primeiro na fila, quem não vai estar, e ajuda o ensino colaborativo entre os próprios alunos também. Isso é muito frequente, a gente tem percebido bastante. E essa convivência só traz benefícios, né? Porque, como a Francine falou, você aprende a lidar com o diferente e a ser tolerante também, né? Para todos, né? Para o com deficiência e para o sem deficiência, exatamente, né? É muito positivo. Bom, e partindo desse panorama educacional e especificamente aqui no município de Bauru, como se dá o trabalho do Centro de Apoio à Inclusão Escolar e como se acessa esse serviço? O Centro de Apoio à Inclusão Escolar é uma parceria exclusiva com o município de Bauru, com a Secretaria Municipal de Educação. Os encaminhamentos se dão via Secretaria Municipal de Educação. O professor identifica, seja o professor generalista, seja o professor especialista, identifica as dificuldades, entendendo dificuldade não somente uma deficiência já sabida, como, por exemplo, síndrome de Down, vou citar como a mais comum, mas qualquer dificuldade que muitas vezes é uma dificuldade de estratégia de ensino também. Esse encaminhamento chega até o CAIE, lá é feita uma avaliação por uma equipe multidisciplinar. Hoje a equipe é composta por uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta e uma pedagoga. Uma equipe grande, né? Ainda eu digo que é uma equipe mínima do necessário, mas é uma equipe que tem condições de traçar um perfil ou fazer um diagnóstico para se traçar planos de atendimento, tá? Dentro do CAIE nós temos 2 programas, um é o AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, que é exclusivo para crianças da educação infantil, com dificuldades muito pontuais e muito significativas, ou com diagnósticos prévios, que precisa de todo o suporte educacional como facilitador. O AEE, nosso AEE tem como objetivo criar estratégias facilitadoras de acesso ao ensino formal. Então, é o apoio para que aquela criança possa frequentar o ensino comum sem as barreiras, ou amenizando, melhor dizendo, as barreiras existentes. O segundo programa é o Centro de Atendimento Especializado, que é um atendimento mais específico de fonoaudiologia e psicologia, e, quando necessário, fisioterapia e terapia ocupacional, voltada para uma necessidade específica de aprendizagem. Então, todo o nosso atendimento, apesar da diversidade de áreas, ele é todo com a interface na aprendizagem. É para realmente facilitar, tanto desde estratégias facilitadoras, desde criar condições para que a criança possa se desenvolver. Por exemplo, uma criança com falhas de memória, os profissionais vão trabalhar as habilidades junto com a escola, junto com a família, para criar realmente que essa capacidade chegue o mais próximo, ou seja, dentro da normalidade. O acesso é só via encaminhamento, via escola, não tem demanda espontânea, não existe. Hoje é um teto de 412 crianças mês que nós atendemos, e o trabalho é feito com a criança, em terapias, com a família, em orientações sistematizadas e com visitas e também rodas de conversa
nas escolas com os profissionais que atendem essa criança. Esse é um trabalho em conjunto, então, né? Tanto com a escola, quanto com os profissionais e com a família também, que é fundamental. Também, a tríade para um bom desenvolvimento escolar é escola, família e os atendimentos especializados. É um banquinho mesmo, que se uma perna faltar, o banquinho não vai ficar de pé. Kátia, e como o CAIE favorece o município aqui de Bauru? Nossa, é fundamental para a gente. Então, a gente avalia que se nós não tivéssemos esta parceria, qual seria o serviço que atenderia às necessidades deste aluno? Então, para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal da Educação, é muito importante. Então, como a Fran disse, né, a demanda sai da própria escola, daquele professor que identificou uma dificuldade deste aluno, encaminha para a secretaria encaminha para a PAI para fazer toda a triagem e os atendimentos. O que é muito importante é que nem todos os alunos, como a Fran já destacou, têm deficiência que vão para lá. Então, eles serão avaliados. Pode ser que seja identificada uma deficiência de determinado aluno, porém pode ser que ele tenha um transtorno de aprendizagem. E também tem as orientações para o trabalho educacional para os alunos com transtorno de aprendizagem, né? Porque daí ele não se encaixa no público-alvo da educação especial, considerados com deficiência, com autismo ou com alta habilidade de superdotação. Porém, não deixamos de dar este suporte também para estes alunos em processo de avaliação. É importante a gente informar, né, que esse trabalho também pode ser feito para pessoas que não necessariamente apresentam alguma deficiência, mas dificuldades na aprendizagem, né? Sim. E quais os aspectos são indicadores do resultado desse trabalho que a gente está falando aqui? Eu acho que o maior aspecto, eu vou brincar, é o boca a boca. É quando um pai, através de outro pai, fala, olha, eu ouvi que o filho do meu colega lá foi e melhorou muito. O professor nos dá o retorno verbal em cada visita, em cada conversa, o quanto esse aluno melhorou. E também o aumento da demanda, porque é um teto alto, a gente falar 412 mês é um teto altíssimo. No entanto, a gente ainda sabe que falta muito para abarcar toda a necessidade do município. A gente falando da família, né? Só um relato que o ano passado nós tivemos um curso oferecido pelos profissionais do CAIE, e no último dia do curso a coordenação convidou familiares para falar com os professores e cuidadores que participaram do curso. E aí este retorno da família é muito importante, porque o profissional receber a informação da própria família de que seu filho desenvolveu, que seu filho está bem, que ele consegue controlar comportamento, que ele iniciou a fala, entre milhares de outras coisas que é muito positivo. Então, não é só aquele olhar a pai está dizendo que é bom. Não, é quem usufrui deste serviço dizendo que é bom, que promoveu o desenvolvimento. E os cursos que a gente tem, né, Fran, eles sempre com vagas, com excedentes, né, esperando vaga para poder participar. Por isso que a gente tem essa parceria e que em todo semestre é oferecido cursos pela PAI, pelo CAIE. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa para discutir esse assunto e para conscientizar as pessoas também. Eu que agradeço em nome da PAI, agradeço a oportunidade de nós mostrarmos o trabalho da PAI que vai além da Escola de Educação Especial. Porque reduzir apenas a Escola de Educação Especial não alcança todo o potencial e toda a necessidade e tudo que a PAI possa oferecer. Claro. Eu agradeço a oportunidade de divulgar também o trabalho que a Secretaria Municipal da Educação faz de efetivação da educação inclusiva em parceria com a PAI e com o CAIE. Bom, a gente que agradece. Muito obrigada, viu? O Gente a Gente termina aqui. Para mais informações e novidades, acesse o site da APAI Bauru e as redes sociais da TV Unesp. Nós voltamos semana que vem com mais Gente a Gente. Muito obrigada!
A importância do CAIE para Maria Clara e para mim também, porque a gente acaba tendo um norte, né? Diante de uma situação que a gente desconhece. Foi total, foi super importante, é uma coisa super válida. Eu vejo assim como total benefício para ela, para quem convive com ela, na escola, socialização, em tudo.